seja um cônjuge íntegro. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Aquele que instituiu o matrimônio, estabelecendo cada aspecto dessa honrosa aliança, exige que o leito daqueles que deixaram pai e mãe e se tornaram uma só carne não tenha mácula. O escritor aos Hebreus conclui com a seguinte advertência: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Conservar o leito sem mácula significa mantê-lo isento de tudo aquilo que o desonra. Ao deitarem-se, Deus espera contemplar um leito isento de mácula, cônjuges com um caráter íntegro diante dele. Deve-se considerar até o objetivo de ambos os cônjuges, pois pecar é errar o alvo, ter uma conduta, e assim inclui a intenção do coração, diferente da que Deus apresenta como padrão, diferente da conduta que ele contempla e declara. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos capítulo 1, verso 11. Assim, tendo Cristo como padrão, qualquer intenção ou conduta contrárias a que ele tem para com a sua noiva, a igreja, é pecado. O apóstolo Paulo exorta-nos: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpada. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 28. Se você não adultera, mas não ama sua esposa como Cristo amou a igreja, você errou o alvo. Se você não traz seu esposo, mas nega se submeter a ele, você também errou o alvo. E errar o alvo é o mesmo que pecar. No tocante a adulterar e a macular o leito matrimonial, é indispensável destacar que nós não somos adúlteros e impuros só quando nos deitamos com uma pessoa que não seja nosso cônjuge. Cristo declara: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Portanto, é preciso estar claro em nossos corações que pecar não se restringe ao que praticamos. O pecado não é pecado só quando consumado. O texto bíblico declara em inúmeras passagens que uma vida de culto a Deus não se limita ao exterior. Tomemos como exemplo os fariseus e mestres da lei, que eram íntegros em suas práticas religiosas. Entretanto, Deus é transparente ao dizer que a pureza externa só é válida se for fruto da pureza interna. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23, do verso 25 ao 28. Se você vive um relacionamento que é como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade,
você é alvo da declaração que afirma: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Uma vida agradável a Deus é uma vida de adoração sem hipocrisia, adoração que procede do Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23 e 24. Portanto, busque ter uma vida íntegra diante daquele que sonda os corações. A exemplo de Jó, que recebeu um bom testemunho do próprio Deus, procure apresentar-se diante dele como um daqueles que receberá bom testemunho. Obreiros que não terão do que se vergonhar. Jó sabia que blasfemar no coração era pecado. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 4 e 5. Ele honrava o matrimônio, buscando manter o leito dele e de sua esposa livre de mácula, fazendo aliança com os olhos, guardando que seu coração desejasse outra, exceto sua esposa, e sabendo que o fazer, adulterar, seria um pecado hediondo. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para o outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desragaria toda a minha renda. Jó capítulo 31, verso 1, verso 9 ao verso 12. Se você reconheceu a manifestação do amor de Deus na pessoa de Cristo, pagando o preço pelos nossos pecados para que, livre dos pecados, pudéssemos servir a Ele em espírito e em verdade, você o ama e buscará em Cristo viver somente sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabendo que quando errar, encontrará perdão no sangue de Cristo Jesus e terá a mente purificada para crescer à sua imagem. A você, deixo a exortação do apóstolo João. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João capítulo 3, verso 18 ao 22.